Estamos iniciando mais um Ideias da Autoria, trazendo hoje a professora Olinda Batista Asmar, do Departamento de Letras da Universidade Federal do Acre, doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora, escritora. É um prazer enorme tê-la aqui, Olinda. Olha, o prazer é meu. Eu até inicialmente agradeço, esse convite, que é uma maneira da gente divulgar o trabalho que a gente faz aqui no Acre e na universidade. Eu estou chamando você de Olinda pela nossa vivência, pelo nosso conhecimento. Fui seu aluno durante muito tempo, acompanho suas pesquisas. E, apesar do teu título e tal, eu peço permissão para te chamar assim mais Fique à vontade, fale do que você... Eu queria primeiro, Olinda, que você falasse sobre literatura acriana, né? Se existe essa literatura? Olha, é uma questão assim bem polêmica, porque eu já fui convidada para um debate em que eu disse que não teria uma literatura acriana no sentido que as pessoas imaginam que tenha. Porque se tivesse uma literatura acriana, teria uma literatura carioca, teria uma literatura paulista, e na verdade você não ouve isso. O que se tem, e há uma tendência muito grande hoje, pelos estudiosos, em termos do estudo estar mais aberto, em que as fronteiras estão se diluindo entre as áreas, etc., de se chamar, eventualmente, literatura acriana. Agora, na verdade, eu não gosto do nome literatura acriana, que parece que a gente está querendo destacar a nossa literatura, e toda a literatura que é feita no Brasil é literatura brasileira, com tendências ou de expressão amazônica, de expressão regionalista, ou de expressão nordestina, sulista, etc. Porque o que a gente vai ver? Todas elas são literatura brasileira e para ela ser acriana, ela precisaria ter características específicas bem diferentes do que existem nas outras regiões. E não é o que a gente vê. A temática se repete, a problemática também se repete, o modo de projeção dessa obra é repetido também. E nós temos uma cultura única, que é a portuguesa, essencialmente a portuguesa. Evidentemente que nós tivemos outros povos, mas essencialmente a cultura de lastro português. Olinda, você há algum tempo tem se dedicado a uma pesquisa sobre literatura e memória cultural, especificamente aqui nesse momento aqui do Acre. E isso já resultou em alguns livros. Eu queria que você falasse que pesquisa é essa exatamente, o que você está fazendo. Você tem feito levantamento em jornais, ao longo de todo o século XX. Que pesquisa é essa? Eu primeiro gostaria de dizer que essa pesquisa ela surgiu em função de algumas observações que eu fiz como professora de primeiro e segundo graus aqui no Acre, em relação à falta de material, à falta de textos mais próximo da nossa realidade. Então, quando você pega o livro didático, a gente vê, por exemplo, a realidade do Sul toda nos livros didáticos. E às vezes isso não interessa para o aluno, né? Com certeza. Então, ele conhece muito mais a realidade do outro, que na época, quando eu dei, que já vão há alguns anos Parece atrás... muito distante. Isso, a televisão não tinha entrado nas casas aqui no Acre, assim como entrou há poucos anos atrás. Então, o que eles conheciam? Eles conheciam de livro a maçã e a pera, e eles não tinham ainda visto concretamente o que é uma maçã e o que é uma pera. Certo. Então, e aqui eles conheciam muito pouco. Quer dizer, a nossa realidade, que deveria estar mais próxima do aluno na sala de aula, não estava. E a universidade, a partir da criação da universidade, isso foi mudando, porque os trabalhos dentro da universidade foram permitindo que essa realidade nossa, que é próxima da gente, fosse conhecida, porque a gente tem empiricamente essa realidade na cabeça, mas ela não é trabalhada. E até hoje, nós não temos livros didáticos, aqui na região, que constem de textos, de autores aqui. Nós temos coisas excelentes, principalmente em termos de poesia. Em termos de prosa, não, porque nós estamos muito aquém
né, do que poderíamos dizer uma produção assim muito boa, e a produção é muito pequena, até por causa das grandes dificuldades. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem o dom e talvez a facilidade de escrever, e na verdade o que falta é esbarra nessa questão do mercado editorial, na publicação, na divulgação, etc. e tal. Claro, então você resolveu fazer essa pesquisa nos jornais acrianos. Aí eu resolvi, motivada por isso, e aqui dentro do meu projeto, que iniciou em 1995, foi aprovado pela universidade, né, e pelo CNPq, imediatamente eu consegui bolsa de iniciação científica do CNPq. Eu trabalho com alunos da graduação, né, do 3º período até o 7º período, e o trabalho não é meu apenas, né, porque antes de eu fazer esse projeto, quando eu fui chefe de departamento na década de 80, eu já havia feito um projeto junto com a Laélia, e na época... Cuja tese de doutoramento também é sobre exatamente. E aí depois ela foi fazer doutorado e demorou, e eu estava angustiada, que eu queria continuar o trabalho, e aí resolvi fazer um projeto. Como eu soube o que ela estava fazendo, eu resolvi fazer um projeto que eu não sabia o que eu ia encontrar. Quer dizer, a pesquisa nos jornais foi casual, não foi projetado, porque eu pensei em pesquisar a produção escrita e oral do Acre, inicialmente, para chegar a essa ponte posterior, que seria a literatura da Amazônia, né, que a gente considera a literatura regional da Amazônia, vamos dizer assim, né? Mas partindo do Acre, primeiro conhecer o que estava mais perto da gente. E eu só encontrei para trabalhar os jornais. Os jornais têm sido, no meu trabalho, até abandonei as publicações, porque é muita coisa, né? E eu iniciei com 2 municípios, que foi Xapuri e Cruzeiro do Sul, por opção dos alunos. Eu disse, olha, nós vamos trabalhar todos os municípios do Acre, né? E as 2 bolsistas que foram aprovadas na época, uma aqui de Rio Branco e outra de Cruzeiro do Sul, ela disse que gostaria de trabalhar com Xapuri. Eu até pensei que ela fosse de Xapuri, mas não era. Ela queria trabalhar. Então, eu respeitei o desejo do aluno e nós começamos a trabalhar Xapuri. Paralelamente, o trabalho também passou a ser desenvolvido em Cruzeiro do Sul. E lá a gente pensou em começar pelas manifestações. Lá em Xapuri? Tanto aqui em Xapuri quanto em Cruzeiro do Sul. E lá ela enveredou, a aluna de lá, ela enveredou pelo folclore. Então, nós temos 2 trabalhos lindíssimos sobre folclore que estão... para publicar, né? Nós não tivemos tempo ainda de organizar essa publicação. Esse ano ainda, talvez? Olha, só para você puxou esse ano eu tenho 2, 3 livros sobre as cartas de Rio Branco do século XX. Prontíssimos. Estou organizando. Aí estou organizando toda a poesia do século XX de Cruzeiro do Sul, que eu também orientei e coordenei todos os trabalhos. E estou com todo o trabalho de cinemadoria do século XX, cartas, contos, crônicas, poesias, etc. E aqui em Rio Branco eu tenho 2 grandes trabalhos, que é os jornais do século XX em Rio Branco. Todos os jornais foram pesquisados. O material todo que você está pesquisando o que foi publicado em jornal. Tudo inclusive cartas? Inclusive as cartas, todas as cartas, né? Cartas abertas. As cartas que foram publicadas aí, nós... estruturamos, porque o estudo das cartas é um estudo dentro da academia novo, né? Antigamente, as universidades, pelo academicismo, esses textos que são chamados textos de fronteira, não havia orientador, né, para trabalhar, para orientar os mestrandos dessas áreas, mas nós temos alguns lugares, por exemplo, o Nordeste, que trabalha muito com essa área, tanto que a linha de pesquisa do meu projeto, depois que eu comecei a passar a integrar o grupo da Ampol e da Abralic Nacional, eu fiquei no grupo de Literatura e Memória Cultural, porque eu achei que é o grupo de estudo do Brasil em que o meu projeto se adequa melhor. Ampol é o que, Olinda? Ampol é a Associação Brasileira de Cursos de Pós-Graduação. E a Abralic? A Abralic é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. Certo. Então, eu tenho 2 linhas de trabalho dentro da literatura e memória cultural, que é a literatura comparada, que eu vou falar depois, porque essa linha daí,
nós desenvolvemos dentro do projeto com curso de especialização. Nós fizemos 4 cursos de especialização com professores formados, né, na área de letras, trabalhando a ficção da Amazônia brasileira e a ficção da Amazônia estrangeira. Tanto é que nós temos trabalho assim, e esse é outro trabalho que está sendo revisado para publicação, trabalho dos alunos, orientados por mim e por outros professores. Também está em fase de correção, né, para ser organizado em antologias, ensaios, né, um livro de ensaios desses trabalhos, que entra todas as obras Aí já saiu dos jornais, né? Aí saiu os jornais, porque os jornais eu estou trabalhando com a graduação. Certo. Né? A parte dos cursos de pós-graduação, eu me fixei na ficção. Só que na ficção só do Acre, nem só da Amazônia brasileira. Como é literatura comparada, entraram alguns autores colombianos, peruanos, e Vargas Llosa, Miguel Tórraga e muitos outros, que eu não me lembro agora os nomes, porque é muita gente. E todos aqueles autores, até portugueses, que trabalhavam a temática da selva. Então, a gente tem muito trabalho, muito interessante. Ferreira de Castro, entrou Ferreira de Castro. O Dalcídio Jurandir está em vários trabalhos em relação à minha tese, que ele é de Marajó, mas os trabalhos acadêmicos, como a obra é muito extensa, a gente... e aí é uma visão geral que eu dou do livro, né? Na obra do Dalcídio Jurandir, que o projeto dele era de 11 romances, e eu trabalhei 11 romances, e a pós-graduação, ela trabalhou, por exemplo, o Dalcídio Jurandir com a Florentina Esteves, trabalhou com o Márcio Souza, trabalhou com outros autores. Então, a gente fez uma misturada na literatura comparada de várias obras amazônicas, estrangeiras e algumas brasileiras, como Machado de Assis. E eu não me lembro, parece-me que o José Lins do Rego entrou também. Pela profusão de nomes que você está citando aqui, deve ter um material riquíssimo. O material é muito, muito rico. É um trabalho assim que eu já... Pouco conhecido, provavelmente, ou quase desconhecido. Dos jornais, então, ninguém sabe, né? Dos jornais não se tem quase nada. Eu tenho uma menina aqui do projeto que está fazendo um projeto de mestrado das crônicas do século XX. Ela vai aprofundar, porque esse trabalho aqui, das dobras da memória de Chapuri, ele é um trabalho, quer dizer, o volume 1 ele dá conta de como foi feito o projeto, faz um relato histórico do projeto. É um inventário aqui, né? Inventário. Quais os trabalhos que nós já fizemos, quais as linhas temáticas que nós utilizamos, como é que nós fizemos a pesquisa, a metodologia, os resultados, como é que nós resolvemos, e por que nós resolvemos organizar, por exemplo, uma antologia de poesia, usando a linguagem original, né? Eu deixo claro aqui que os textos não foram modificados. Está tudo aí, não? Todos os textos que foram coletados, que nós tivemos acesso, estão aqui. Do jeito que foram reescritos, porque nós tivemos um trabalho muito pesado, porque os alunos tiveram que copiar das máquinas, né? Nas leitoras. Jornal muito antigo, não podia muito nem antigo, copiar. Nem tinha, já estava para as leituras. Qualquer luz que bater em cima desintegra. Não, e você nem pode pegar. Muitas vezes você nem pode pegar o jornal. Eu ensinei, porque a gente tem que colocar uma cartolina, cortar a cartolina, botar o jornal e ir com a cartolina folheando o jornal, porque o jornal vai se desmanchando. Sim. E nem sempre é possível você folhear, e nem sempre as instituições deixam você folhear, porque elas vão ter outro processo de recuperação. Claro. Né? Então, nosso trabalho tem sido muito difícil, principalmente no início do século, porque nós trabalhamos com 2 momentos políticos, o território e a partir do Estado. Quer dizer, como é que há esses momentos, que rupturas houve em relação a essa produção, o que aconteceu. E nós usamos muito a questão da história, porque nossos alunos estudam muito a questão da história do Acre e da Amazônia, para contextualizar. Claro, claro. E voltado não só para essa história, nós voltamos para a história também nacional. E até estrangeira. Porque não existe ruptura entre uma coisa e outra, né? Exatamente. Tudo ligado. Nada acontece separadamente, isoladamente no tempo e no espaço. Olha, em Chapuri,
É tão interessante a gente ver que Chapuri, o que acontecia, por exemplo, no início do século, até 1920, em Chapuri. Ninguém acredita que vinham peças francesas. Isso, nenhum outro, eu acho que ninguém, a não ser a pesquisa, vai revelar isso. As peças francesas vinham diretamente da França para serem encenadas em Sena Madureira. E é uma situação que se reproduziu em muitos lugares da Amazônia, né? Em Chapuri e Sena Madureira. No Acre, especificamente. Exatamente. Agora, por quê? O que isso acontecia? Nós tivemos a primeira máquina de reprografia no Brasil que veio para Chapuri, diretamente da Inglaterra. Então, é uma coisa assim que a gente pensa como que isso acontecia, por exemplo, no meio da selva, naquela época, que você só tinha o rio, né? Que você só tinha o transporte ali, eram os navios, as embarcações, não tinha estrada, nem tinha avião ainda, na época. Eu vou interromper um pouquinho o teu raciocínio para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta continuando essa nossa conversa. Ideias da Aldeia, volta já. Voltamos para o segundo bloco do Ideias da Aldeia desta noite, entrevistando hoje a professora Olinda Batista Asmar, doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e docente aqui do Departamento de Letras da Universidade Federal do Acre. Olinda, eu queria agora que você falasse um pouco da tua tese de doutorado. Você escreveu um trabalho sobre Dalcídio Jurandir, um autor paraense, assim, extremamente cultuado no Pará, autor da década de 20, 30, contemporâneo de Jorge Amado. Eu gosto sempre, quando falo de Dalcídio, de usar essa referência, para as pessoas terem uma ideia do tempo que essa pessoa existiu, viveu. Eu queria que você falasse por que você escolheu Dalcídio Jurandir, sendo que você é acreana e estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro. Qual foi a ideia? Antes de escolher o Dalcídio Jurandir, eu li tudo que tinha sobre o Acre, em termos assim, de ficção, porque eu queria trabalhar com a ficção. Li o Edilson Martins, a obra dele, e outros que naquela época, década de 80, final de 80, início de 80 que eu escolhi, né, teria aqui no Acre. Então a gente tinha muito pouca opção. Então, eu conversava com o meu orientador, que estava o tempo correndo, eu lendo, e sem conseguir escolher alguma coisa. Né? Porque a primeira coisa, quando a gente escolhe livros e autores para trabalhar, é gostar. Então, você tem que gostar da leitura, você tem que se identificar com a leitura, e você tem que amar aquilo que você vai fazer. Então, você tem que amar a obra do escritor. Claro. Né? Porque, senão, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Que é um trabalho muito solitário, e como um trabalho solitário, quer dizer, é como amor. Quer dizer, o amor a dois, você tem que estar realmente disposta e renunciando um monte de coisa para poder dar certo. Mesmo para desconstruir, se fosse o caso, a obra você tem que gostar. Exatamente, você tem que gostar. Para poder compreendê-la melhor. Nesse período de leituras e tentativa de escolha, eu queria saber, porque na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu tinha trabalhado com a Raquel de Queiroz uma obra que não é trabalhada na literatura, que é o Lampião, a peça de teatro da Raquel de Queiroz. E eu fiz um trabalho, e os meus professores anteriores, eles diziam, como é que você vai fazer uma dissertação desse livro? Eu digo, eu vou fazer, eu quero fazer. Então, eu fiz realmente uma dissertação que foi muito elogiada, gostei muito também, e é um trabalho que eu amo de paixão, é o Lampião da Raquel de Queiroz. Ela chegou a saber disso? Ficou sabendo? Eu tive acesso ao trabalho? Eu tive, inclusive, com ela.
Porque lá eu trabalhei a questão da mulher. Durante, depois? Durante o trabalho? Durante o trabalho eu tive com ela, o meu orientador me levou lá, etc e tal. Nós conversamos. Eu pergunto se ela ficou sabendo porque ela, até um dia desse, estava com a gente, não estava viva. Exatamente. Então, estava bem produtiva na época ainda. Mas ela não estava concordando muito com a linha de trabalho que eu fazia. Ótimo, melhor ainda. Tá entendendo? Então aí foi ainda melhor, porque o que o crítico faz, o criador não tem que aceitar. Claro. Tá? Porque a minha visão como crítica é uma e de quem escreveu foi outra. Ela pode não ter querido dar assim o quadro que ela deu da Maria Bonita, mas para quem lê para nós, para mim que leu bastante, a figura da Maria Bonita foi uma figura muito mais importante do que a do Lampião. E foi ela que conquistou o cangaço depois da entrada dela lá no grupo do Lampião. Ela manipulou praticamente todo o grupo, porque ele era subserviente a ela. É muito comum ele isso. se rendeu ao amor da Maria Bonita. Isso eu quis mostrar, e eu acho que isso aí é interessante, porque o Lampião era o bicho-papão. Tanto que hoje, nas minhas aulas, eu justifico por que o Lampião tem busto lá na cidade onde ele nasceu. Porque se ele não fosse mitificado, ninguém iria pedir um busto do Lampião. Se ele fosse o povo lá, se ele fosse uma pessoa tão ruim, um bicho-papão, um monstro, quem é que ia querer busto de um monstro? Você só luta por busto de alguém quando esse alguém é um mito para você, quando ele representa alguma coisa. Então foi isso que eu tentei mostrar no Lampião. Então, partindo disso aí, eu comecei a ler, e aí eu quis voltar para a Amazônia, porque eu tinha intenção de trabalhar a literatura, porque eu dava aula ainda à época, no primeiro e segundo grau, na universidade, então eu me dividia, mas essa experiência foi excelente para mim como educadora, eu acho que me deu muita coisa, né, para fazer hoje o que eu faço, para pensar como eu penso hoje, porque a experiência, quando eu não falo empiricamente, eu falo por experiência própria, né? Então esse livro aí, ele surgiu por orientação indicação do meu orientador, e aí eu comecei a ler, são 11 romances, o projeto de escrever dele eram 13 romances, ele centralizou 10 romances na Amazônia e fez um romance ligado ao Sul. O romance ligado ao Sul, que é a linha do parque, é um romance que na época não foi publicado no Brasil, porque ele foi censurado. É um romance que conta a história da esquerda brasileira, assim, romanceado, lindíssimo, porque eu li toda a história do comunismo no mundo e no Brasil também, para poder entender um pouco esse livro, que são 800 páginas, é um livro de referência, né? Eu acho que todo mundo do PCdoB, PCB, conhece esse livro, pelo que eu já conversei com algumas pessoas. Ainda está em catálogo? Ainda é possível achá-lo nas livrarias brasileiras? É possível. Tanto que quando eu falei com o Pedro Vicente assim, ama de paixão da Cid Jurandir, porque ele era também era da esquerda, ele participou dos movimentos, foi preso, e como preso ele escreveu um dos livros, e a única leitura que ele fez lá foi a do Cervantes. E o livro dele tem muito a ver com a obra do Cervantes. Não é uma leitura assim para quem está ávido de ler e passar ali e pegar a história. Os livros dele são livros dentro de uma tendência moderna, às vezes são livros desconstruídos, que você não tem assim aquela historinha, porque é um universo de personagens que você pega em determinados livros, difícil até de ler. Então, é como Guimarães Rosa. Quer dizer, dificilmente as pessoas se agradam na primeira leitura do Guimarães Rosa. A não ser que você vá se aprofundando e você vai vendo a riqueza e a sapiência que teve aquele escritor. Né? Que, assim, na escrita, ele se assemelha a Machado de Assis, pelos detalhes, pelas coisinhas, né? Pela miudeza das coisas, mas pelo aquele retrato fiel da realidade. E parece até que, ele contando essas histórias aqui, que você está vivendo aqui no Acre. Quer dizer, uma percepção, uma sensibilidade muito grande que ele teve, né? Que muita gente não conhece, mas deveria ler, que é meio que você está lendo, vendo tudo que está acontecendo lá, Chapuri, Brasileira, na Madureira, etc. Essas coisinhas que nós conhecemos, nós que nascemos aqui conhecemos. Que ele já contava naquela época dele lá, né? Eu queria que você... Olha, um escritor como Dalcídio Jurandir, que você estudou, que morou no Rio de Janeiro, o Dalcídio, né? Isso. E que chegou a publicar vários livros, ainda é um pouco desconhecido, ou muito desconhecido para a maioria dos brasileiros, até na academia. Então, é preciso sempre um trabalho desse para poder, pelo menos, começar a resgatar a obra de uma pessoa importante, um artista
que está um pouco perdido no tempo e no espaço. E eu queria fazer um gancho com essa pouca divulgação do Dalcídio para você falar de um jovem escritor atual, algum garoto que está começando, que está aqui no Acre, de repente quer publicar. É mais fácil furar esse bloqueio hoje? O que se deve fazer? Eu tenho originais na gaveta, por exemplo, nunca publiquei nada. O que uma pessoa nessa situação deveria fazer? Olha, eu acho o seguinte... Para não ser, de repente, não virar um novo Dalcídio Jurandir, para de repente começar a ser conhecido. É claro que hoje é tudo diferente, né? Nós temos muito mais meios de divulgação, programas na TV, enfim. Mas olha, eu acho que a gente descobre os talentos, por exemplo, na escola. Na escola você descobre os talentos. O que a escola faz com esses talentos, tem feito? Pois é, eu acho que aí deveria, vamos dizer assim, incentivar. Por exemplo, eu na universidade, aqueles alunos que... Isso desde que eu entrei na universidade, né? Você sabe que eu sou praticamente fundadora dessa universidade. Eu entrei como fundadora da universidade, ela nasceu comigo, dando aula, entrando Olinda, saindo Olinda, e entrando Maria Olinda, saindo Maria Olinda. Diziam os alunos, né? Que eu saía, entrava e mudaram até meu nome, para não ser a mesma pessoa, que dava um monte de coisa. Então, eu acho que a gente tem que incentivar. Eu, por exemplo, na graduação, aqueles alunos que eu vejo que têm potencial, eu tento ajudar, eu tento incentivar a escrever, a continuar estudos, etc. Eu tenho 2 bolsistas recentemente, passaram em todos os concursos e, inclusive, passaram na universidade e querem fazer mestrado. Ótimo, já... Uma é produzir, poetisa, né? Tem um conto publicado, ganhou um concurso em Belém. O conto foi publicado no Japão, um conto infantil, quer dizer, maravilhoso. É um talento essa menina, né? E escreve poesia, não escreve ficção, né? Está acabando a graduação? Acabou recentemente? Acabou agora. Foi a formatura recentemente. Mas não publicou nada ainda, né? Não, só esse conto que foi nesse conjunto de concurso, né, que teve lá. Mas eu já incentivei para ela, quer dizer, como ela tem talento, ela tem que ir escrevendo, e ela tem que, vamos dizer assim, ela vai dando para os professores lerem, para outras pessoas lerem, ir publicando, talvez em jornal, e depois faz uma coletânea. Né? Porque eu acho que quem tem... Não é para qualquer pessoa escrever. É que eu digo, não adianta você ter todas as técnicas, ter o saber... Porque não é com isso que você vai escrever. Porque eu tenho todas as técnicas, eu jamais escreveria um romance, eu não tenho essa tendência. Claro. E quando a gente falava antigamente que você tinha que ter inspiração, tinha que ter dom para escrever, isso não é mentira. Porque senão todo mundo seria escritor. As 2 coisas se complementam, né? As 2 coisas se complementam. Você tem que ter um pouco de técnica, mas você tem que ter essencialmente esse dom para escrever, essa facilidade, essa sensibilidade para as coisas. Tá certo. Então vale a pena escrever em qualquer lugar. Com certeza. Mesmo que você nunca consiga publicar ou que isso demore muito tempo? Com certeza. A moça, por exemplo, que você falou da UFAC, já deve ter o seu projeto? Eu acho que poderia ser feita alguma coisa em termos da descoberta de talentos. Você não tem descoberta de talentos para música? Claro. Você teria que ter, talvez, eventos para descoberta de talentos em outras áreas das artes. Concursos, né? Concursos. Oficinas, talvez. Antigamente, até a década de 80, eu levei muitos alunos para o Rio para participar de concursos de poesia, de contos, de crônicas, na Manchete, que promovia nacionalmente esses encontros. E aí, o que ganhava em primeiro, segundo, terceiro lugares era publicado. Então, você já tinha um incentivo. Mas hoje a gente não vê aqui, né, na nossa região, muito isso. Talvez por problema de recursos, porque demanda recurso, demanda tempo, né, porque aquilo ali, você sabe que para correr uma música é muito fácil, você escuta, você tem todo o som, né? Claro. E em relação às palavras, uma coisa muito pequena. Mas já pega um romance, já é difícil você trabalhar. Né, você analisar, diz, olha, e hoje a gente, eu acho que se você tem facilidade para escrever, escreva, né, porque poucas pessoas têm facilidade para escrever. Eu acho que a gente tem e a gente só aprende a escrever escrevendo. Claro. Não adianta você querer tentar escrever, vai pegar a regra, você não vai aprender a escrever pegando regra. Você aprende lendo
e escrevendo. Quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter, porque você vai ter um conteúdo mais vasto e vai poder desenvolver, porque você está lendo e está percebendo como é que as pessoas escrevem, como é que a língua se desenvolve, como é que ela se articula. E você começa a articular seu próprio discurso. Legal, Linda. Olha, nosso tempo está chegando no final e eu quero encerrar te agradecendo primeiro, depois dizendo que, além de tudo que eu disse que você é e faz, você também é da Academia Criana de Letras, tá certo? Esse é um registro que tem que ficar. E dizer que foi muito interessante ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Ideias da Aldeia volta no próximo programa.